Olá, meu nome é Fernando e hoje vou fazer a apresentação sobre o artigo científico relacionado ao condicionamento térmico primário de instalações rurais por meio de diferentes tipos de cobertura. Esse artigo é referente à disciplina de Construções Rurais e Ambiência, ministrada pelo professor Marcelo Bastos Cordeiro, e eu vou explicar sobre o trabalho, comentar sobre ele ao longo dessa apresentação. O objetivo desse trabalho, né, foi avaliar o conforto térmico proporcionado por diferentes tipos de cobertura, com base nas análises térmicas e nos índices de conforto térmico humano e zootécnico. A pesquisa foi realizada no período de 20 de março a 29 de maio de 2014, na UFRPE, no município de Recife, Pernambuco. Os tipos de cobertura analisados foram a telha de fibrocimento, telha reciclada, telha verde, com a grama Zoysia japonica e telhado verde com a Arax repens, com 4 repetições cada um. As variáveis meteorológicas foram registradas interna e externamente aos modelos, e a análise térmica das coberturas foi realizada por meio de imagens termográficas e o conforto térmico das instalações foi obtido por meio dos índices de conforto, carga térmica radiante, índice de temperatura de globo negro e umidade. Além disso, também foram usados o índice de conforto humano, o índice de temperatura e a umidade e temperatura efetiva. Passando para a parte introdutória do artigo, né? Nos trópicos, o maior problema da ocupação de instalações agrícolas se relaciona com a inadequação térmica, proporcionada pela ação dos elementos meteorológicos, dissipação de energia por máquinas, equipamentos, animais e pessoas que desenvolvem atividades nessas estruturas prediais. Associadas às altas temperaturas elevada, umidade relativa e a baixa velocidade do ar, o que reduz a capacidade de transferência de energia e aumenta o estresse térmico de seus ocupantes. A avaliação do conforto térmico e da qualidade do ar nas instalações agrícolas está associada à eficiência dos sistemas de controle ambiental, direcionados à saúde e ao bem-estar dos animais confinados e dos trabalhadores que desenvolvem suas atividades por um período de até 8 horas por dia nesses ambientes. Condições térmicas acima da zona de conforto podem comprometer o desempenho dos animais de produção e que contribuem para o desenvolvimento de problemas de saúde nos trabalhadores, que demandam atenção e agilidade na execução de tarefas prejudicadas pela falta de concentração e fadiga decorrentes do calor. Um exemplo muito bom, né, na pecuária relacionada a ao rebanho leiteiro, né? Quanto maior o conforto térmico o gado tem, mais leite ele produz. Quanto menor o conforto térmico, menos leite irá produzir, né? Então, isso é bom para o animal, isso é bom para o produtor, isso é bom para o trabalhador. O conforto térmico é essencial para todos. De acordo com Baeta e Souza, o uso de abrigos com materiais adequados de cobertura promove a redução de até 30% da carga térmica radiante quando comparada com situações de exposição à radiação solar, diretamente melhorando, assim, o estado de conforto térmico de seus ocupantes. A manutenção de sistemas de climatização natural é uma das premissas fundamentais para a obtenção de uma instalação eficiente energeticamente, através de estratégias como especificação correta de materiais de construção que contribuem para a redução do ganho térmico e manutenção do conforto interno, utilização de sistemas passivos de climatização e iluminação natural dos ambientes internos e entre outros. Outra alternativa passível de ser utilizada para a adequação dos elementos meteorológicos no interior de estações agrícolas é a utilização do telhado verde, que reduz bastante o impacto da radiância solar. Esse tipo de telhado ajuda na diminuição da temperatura no interior da instalação, pois reduz a amplitude térmica, promovendo melhor conforto térmico e acústico para o ambiente interno. Para quantificar a variação de temperatura dos materiais utilizados na cobertura de instalações, é indispensável a utilização de ferramentas de precisão. Uma das possibilidades para a determinação de propriedades térmicas de materiais é a termografia por infravermelho, considerado
ensaio não invasivo, o qual pode ser utilizado para determinar a temperatura superficial de objetos. Nesse contexto, objetivou-se, com essa pesquisa, avaliar o conforto térmico proporcionado por diferentes tipos de cobertura, com base nas análises térmicas e nos índices de conforto térmico humano isotécnico. Aqui a gente tem um esquema, de distribuição dos tratamentos na área experimental com os respectivos tipos de telha. Aqui embaixo a gente tem os códigos das telhas, como apresentado aqui como foi apresentado no slide anterior. A gente tem o código da telha e a disposição. Foram colocados 4 tipos de cada telha, com um espaçamento com 2 metros de comprimento por 1 metro de largura, e tendo esse distanciamento de uma telha para outra. Passando pela parte dos materiais, e métodos, eu coloquei umas fotos aqui de alguns tipos de telha, das telhas que foram trabalhadas. Aqui primeiro a gente tem a telha de fibrocimento, aqui a gente tem a telha reciclada, a telha verde com o tipo de grama de zoysia japônica. E esse daqui não tem a foto do telhado, mas o telhado verde com a Arax repens é esse tipo aqui de grama, Falando ainda sobre os materiais e métodos, a pesquisa foi realizada no período de 20 de março a 29 de maio de 2014, com duração de 70 dias, na área experimental do Departamento de Engenharia Agrícola na Universidade Federal Rural de Pernambuco, localizado no município de Recife, zona da mata. Zona da mata do estado de Pernambuco, O clima da região é caracterizado como megatérmico, com precipitação de inverno e estação seca do verão até o outono, segundo a classificação Köppen. A temperatura média anual é de 25,5 graus. As temperaturas mais elevadas ocorrem em janeiro, com a média de 25 graus, e julho é o mês mais frio, com média de 24 graus. O experimento foi dividido em 2 períodos. Período de baixa pluviosidade, compreendido entre os dias 20 do 3 a 25 do 4, e período de alta pluviosidade, compreendido entre os dias 26 do 4 a 29 do 5. A área do terreno onde o experimento foi montado possui 22 metros de largura por 18 metros de comprimento, nivelada, gramada e livre de sombreamento. Os modelos reduzidos e distorcidos das instalações foram construídos nas escalas de 1 para 10 nas dimensões horizontais e 1 para 2 nas dimensões verticais, de acordo com a metodologia utilizada por Sampaio. Com medida de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura e 1 metro de pé direito, distanciados 2 metros entre si, que simulavam uma instalação zootécnica, tal como seu efeito sobre os trabalhadores humanos. Os modelos foram construídos com base no tijolos de 0,30 metros, pilares de tubos de PVC concretados, piso de concreto, ripas de madeira para o suporte das coberturas, fechamento lateral em chapas de madeira reconstituída, com uma abertura em uma das faces para o acesso à instrumentação interna. Telhado em 2 águas, com beirais de 0,16 metros e inclinação de 0,10 metros, de 15%. O fechamento lateral proposto teve uma função de minimizar o efeito das trocas convectivas, admitindo-se que o modelo de simulação não apresentava ventilação cruzada, colocando em destaque o isolamento proporcionado pela cobertura verde. Foram considerados 4 tipos de cobertura: a telha de fibrocimento de 6 mm, a telha reciclada também de 6 mm, composta por 75% de polímeros e 25% de alumínio, o telhado verde com a zoysia japônica e o telhado verde com a Arax repens, com 4 repetições cada um, totalizando 16 modelos em escala reduzida e distorcida, dispostos aleatoriamente. Para a implantação do telhado verde, utilizaram placas recicladas da mesma composição das telhas com 0,01 metros de espessura, que serviram de suporte a 28 bandejas de polietileno de alta densidade, com dimensões de 0,4 por 0,3 por 0,07 metros para cada repetição, que seria o modelo reduzido.
onde foram plantadas as vegetações com a utilização de substrato composto de solo rico em matéria orgânica e pó de coco na proporção 2:1, que foram submetidas a 2 turnos de irrigação no período seco. As variáveis meteorológicas, temperatura de bulbo seco, umidade relativa do ar e temperatura de globo negro, foram registradas no interior dos modelos reduzidos por meio de data loggers modelo Hubble. Para as variáveis do ambiente externo, foi utilizada uma estação meteorológica automática localizada próxima à área do experimento, a 50 metros, e os dados internos e externos ao abrigo foram registrados a cada 15 minutos no decorrer do período experimental. Ao lado esquerdo aqui, né, passando para os resultados e discussões, ao lado esquerdo aqui a gente tem a tabela com os valores médios do índice de conforto térmico nos abrigos cobertos, né, com os tipos de telha. A gente tem os índices aqui, as variações de temperatura, né? E do lado direito a gente tem as imagens termográficas da superfície interna das coberturas, no horário mais quente do dia, né? Então a gente pode ver como o comportamento térmico se manifesta de acordo com cada telha, né? A dissipação de calor sobre cada telha. Então a gente observa no decorrer de todo o período experimental que os valores médios de temperatura do ar no interior dos abrigos para a telha de fibrocimento foi de 27,75 graus, para o segundo tipo de telha foi de 27,70, para o terceiro tipo 28,40 e para o quarto tipo 28,28. Foram maiores que no ambiente externo, de 26 graus, com diferenças da ordem de 1,68, 1,63, 2,34 e 2,21, respectivamente. O modelo reduzido apresentava apenas uma entrada de ventilação aliada, a baixa velocidade do vento registrado no interior dos ambientes, o que propiciou a redução das transferências de calor por convecção. Havendo pouca troca de ar entre o interior e o exterior, a energia proporcionada pela incidência da radiação solar faz aumentar a temperatura interna e a massa de ar quente não dissipada pelas correntes laterais e ascendentes, o que evidenciou o efeito do incremento térmico proporcional pela transmissão de energia das coberturas. As medidas na face interna das coberturas em 5,3 e 4,4 graus, o que confirma que a vegetação promove a redução da transmissão da irradiação solar para o interior do abrigo, em que se verificam temperaturas inferiores na superfície interna dos abrigos com coberturas verdes. A cobertura verde reduziu a temperatura da superfície do telhado por acrescentar camadas de isolamento que desaceleram o fluxo de calor através da cobertura. Com isso, menor energia térmica é transferida do telhado para o interior do abrigo. Para fechar aqui o trabalho, né, a gente consegue observar que os modelos reduzidos cobertos com telhado verde mostraram melhor desempenho térmico em relação às coberturas de fibrocimento e telha reciclada. Os telhados verdes proporcionam redução nos valores do ITGU, o que sugere maior conforto térmico para os animais de produção. E em relação aos índices de conforto térmico humano, os telhados verdes obtiveram melhores resultados em comparação às outras coberturas, como já era de esperar, né? Então, assim, a gente consegue ter uma noção de que qual seria a melhor opção, usar telhas de fibrocimento ou telhado verde, né? É óbvio que o telhado verde, para conforto térmico gerado por ele, é melhor. Porém, o seu custo de implantação é mais elevado, porque envolve, às vezes, um mini sistema de irrigação que você tem que fazer para estar sempre molhando as suas plantas ali, elas não perderem, porque se você perder as plantas, você perde o telhado, né? Tomar cuidado também com o tipo de solo, o plantio, pois dependendo do tipo de chuva pode causar a erosão, né? Então, assim, tem que ser bem implantadinho. E a plantação verde conseguiu reduzir bastante a radiância solar, né? Promovendo assim um melhor conforto térmico para as pessoas e para os animais. Então, o que seria mais indicado, sem sombra de dúvidas, são os telhados verdes para implantação de telhados tanto na agropecuária, né, quanto nas cidades. A gente não costuma ver muito isso, justamente por causa do seu custo elevado, né, de sua mão de obra também elevada, mas para um futuro isso seria muito interessante, pois imagina você com uma área cuidando
de um rebanho leiteiro com uma área com telhado gramado, promovendo conforto térmico excelente para eles, a produção de leite seria altíssima comparado a não ter um ambiente propício para o seu animal, né? E foi isso, essas foram as referências, esse foi o trabalho, né? O artigo científico que eu utilizei. Obrigado. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só mandar mensagem, comentar, que eu estou aberto para tirar qualquer tipo de dúvida.